milionário ficou sem chão ao encontrar sua amada desaparecida há 7 anos, mendigando com gêmeas. Ao confrontá-la, ele descobriu algo que mudou seu mundo para sempre. A chuva fina e persistente lavava as ruas de São Paulo enquanto os transeuntes apressavam-se para escapar do frio. Gabriel Menezes, um milionário conhecido por sua frieza nos negócios e estilo de vida impecável, não esperava que sua noite terminasse daquele jeito. Ele havia acabado de fechar mais um contrato milionário, e ao sair de seu luxuoso escritório no centro da cidade, decidiu caminhar até o estacionamento, um hábito que ele tinha para refletir sozinho. Foi então que a viu. No meio de uma calçada, suja e lotada perto de um mercado improvisado, uma mulher de aparência desgastada estava sentada no chão. Seu olhar vazio e as roupas rasgadas eram um contraste gritante com a pessoa que ele conhecera no passado. Ao lado dela, 2 meninas idênticas, de cerca de 6 anos, brincavam com um pedaço de papelão. Ele parou no mesmo instante. Seu coração disparou. Não havia como negar. Aquela era Helena, a mulher que ele amara profundamente e que desaparecera da sua vida 7 anos atrás, sem deixar qualquer explicação. O choque foi tanto que Gabriel quase perdeu o equilíbrio. Ele ficou paralisado, observando a distância, como se sua mente lutasse para aceitar a realidade. Helena, sua Helena, estava ali mendigando. E aquelas 2 crianças seriam suas filhas? Ele hesitou antes de se aproximar. Sua mente foi tomada por um turbilhão de lembranças. O sorriso de Helena, as noites que passaram juntos, os planos que fizeram para o futuro. Mas, acima de tudo, a dor devastadora que ele sentiu quando ela desapareceu sem dizer nada, deixando apenas uma carta curta e fria, dizendo que não era capaz de continuar ao seu lado. Antes que pudesse tomar qualquer atitude, um homem se aproximou dela, entregando uma sacola com alimentos. Helena sorriu de leve, mas seu olhar permanecia sombrio. Gabriel sentiu o chão sumir debaixo de seus pés. O que havia acontecido com ela? Por que ela estava ali? E principalmente, por que nunca o procurou? Movido por uma mistura de desespero e curiosidade, ele decidiu que precisava falar com ela. Mas no momento em que deu o primeiro passo, algo inesperado aconteceu. Helena levantou o olhar, como se sentisse sua presença, e quando seus olhos se encontraram, o mundo de Gabriel pareceu desmoronar. Ele viu algo na expressão dela que nunca imaginou ver. Medo. Helena. Ele murmurou, incapaz de esconder a emoção em sua voz. Ela se levantou abruptamente, segurando as mãos das meninas, e começou a se afastar. Helena, espera! Gritou Gabriel, mas ela não parou. Enquanto ela desaparecia entre a multidão, Gabriel percebeu que aquele reencontro era apenas o começo de algo muito maior e mais doloroso do que ele poderia imaginar. Gabriel não conseguiu dormir naquela noite. As imagens de Helena e das 2 meninas não paravam de rodar em sua mente, como uma fita presa no mesmo momento. Ele revivia cada detalhe daquele instante. A expressão de surpresa nos olhos dela, o medo que surgiu logo depois, o aperto protetor das mãos nas pequenas crianças. Era como se o universo tivesse lhe dado uma chance de acertar contas com o passado. Mas agora, ele não sabia por onde começar. Helena havia sido o grande amor de sua vida. Eles se conheceram em uma época em que Gabriel não era o homem poderoso e frio que o mundo conhecia. Ele era um jovem ambicioso, sim, mas carregava em si um brilho de esperança, algo que ela ajudara a alimentar. Helena trabalhava como professora de literatura em uma escola pública, e foi por acaso que se cruzaram. Gabriel havia ido buscar um sobrinho, e lá estava ela de pé, com um livro na mão explicando alguma coisa para um grupo de alunos. A partir daquele dia, ele arrumou todas as desculpas possíveis para frequentar a escola. Foram semanas de encontros despretensiosos até que ele tomou coragem e a convidou para sair. Ela aceitou, e o primeiro jantar foi o início de uma história que parecia escrita para ser perfeita. Eles tinham sonhos diferentes, mas complementares. Ele queria conquistar o mundo. Ela queria fazer o mundo um lugar melhor. Durante 3 anos eles construíram uma relação que parecia inabalável.
Helena sempre dizia que ele era o homem que a fazia acreditar no impossível, e Gabriel, por sua vez, sentia-se invencível ao lado dela. Mas aos poucos as diferenças começaram a pesar. Gabriel mergulhou no trabalho, determinado a construir seu império, enquanto Helena, cada vez mais engajada em causas sociais, sentia-se afastada daquele mundo de cifras e negociações. Eles brigaram, se reconciliaram, mas havia algo que ela nunca conseguiu explicar. Uma sombra de tristeza que surgia em seus olhos em certos momentos. E então, sem aviso, ela desapareceu. 7 anos haviam se passado desde aquele dia. Gabriel lembrou-se de como ficou devastado ao encontrar a carta, curta e fria, que Helena deixou sobre a mesa. Helena, dessa vez você não vai fugir, disse, sua voz firme, mas carregada de emoção. Ela se virou lentamente e o cansaço em seu rosto era evidente. Gabriel, por favor, eu já disse tudo o que você precisa saber. Não. Você não disse, ele rebateu. Você só jogou uma bomba no meu colo e desapareceu. Por que você está fazendo isso? Por que mentiu para mim todos esses anos? Helena abaixou os olhos, mas Gabriel continuou. Eu vi você naquela calçada. Vi você lutando para sobreviver com essas meninas. E agora você quer que eu acredite que elas não são minhas? Eu quero a verdade, Helena. Ela suspirou profundamente e segurou o olhar dele. Gabriel, você acha que sabe tudo, mas não sabe o que eu passei. Não sabe o que foi perder tudo. Perder a mim mesma. Então me diga. Ele implorou, sua voz finalmente fraquejando. Por favor, eu mereço saber. Helena olhou para as meninas, que brincavam despreocupadas, e depois para Gabriel. Eu não fugi de você porque quis, Gabriel. Fugi porque tive que fugir. O quê? Fugir de quem? Do quê? Helena hesitou, como se as palavras fossem um peso insuportável de carregar. Eu estava sendo ameaçada, ela disse finalmente. Gabriel ficou atônito. Ameaçada? Por quem? Ela fechou os olhos por um momento, tentando reunir forças. Pelo seu pai, Gabriel. O nome dele foi como uma facada. Gabriel ficou em silêncio sem acreditar no que ouvia. Meu pai... Helena, isso é loucura. Meu pai... Ele morreu há anos. E por que ele faria isso com você? Helena segurou as lágrimas enquanto falava. Porque eu estava grávida. E ele sabia que, se você soubesse, jogaria tudo para o alto para ficar comigo. E com essas crianças. Seu pai queria que você seguisse o caminho que ele traçou para você, sem distrações, sem fraquezas. Então ele me encontrou. Disse que se eu não fosse embora, destruiria a minha vida e, pior, destruiria a sua. Gabriel sentiu um calafrio percorrer seu corpo. Seu pai sempre fora um homem frio e calculista, capaz de qualquer coisa para proteger seus interesses. Mas aquilo era algo que ele nunca imaginaria. Helena, eu não sabia. Eu sei que você não sabia. Ela respondeu, finalmente permitindo que uma lágrima rolasse por seu rosto. E é por isso que eu fui embora. Para te proteger. Gabriel balançou a cabeça tentando processar a revelação. E depois que ele morreu, por que você não voltou? Helena respirou fundo como se estivesse prestes a desabar, porque já era tarde demais. Eu já estava completamente sozinha. E além disso, ela olhou novamente para as meninas. Além disso, o quê? Ele perguntou, sua voz quase um sussurro. Ela hesitou por um momento antes de dizer, porque eu descobri que uma delas... Ela parou, incapaz de continuar. Descobriu o quê, Helena? Ela olhou diretamente para ele, e a dor em seus olhos era insuportável. Uma delas não é sua filha, Gabriel. A confissão o deixou paralisado. Ele olhou para as gêmeas, brincando inocentemente, e sentiu o mundo desmoronar novamente. Como assim, Helena? O que você está dizendo? Ela apertou as mãos com força, como se estivesse tentando segurar as últimas peças de si mesma. Eu não sei como dizer isso, Gabriel, mas há mais sobre o que aconteceu comigo. Muito mais do que você imagina. E antes que ele pudesse perguntar mais, ela se levantou, pegou as meninas e começou a se afastar. Gabriel, com lágrimas nos olhos, sabia que essa história estava longe de terminar.
Gabriel não conseguia respirar direito. A confissão de Helena parecia um golpe devastador, mas também abria um abismo de dúvidas que ele precisava preencher. Uma delas não era sua filha? Como isso era possível? E pior, o que mais ela estava escondendo? Nos dias que seguiram, ele ficou obcecado. O rosto das gêmeas não saía de sua mente. Ele se lembrava da semelhança entre elas, dos traços delicados que o faziam pensar na juventude de Helena, mas também das diferenças sutis. O tom dos cabelos, os olhos, a forma como cada uma se comportava. Era um pensamento cruel, mas ele começou a se perguntar: qual delas era sua filha? Gabriel decidiu que não poderia esperar que Helena lhe contasse tudo. Precisava agir, mesmo que fosse à força. Ele contratou novamente seu investigador Desta, fez para seguir Helena de perto, monitorar seus passos e, se necessário, coletar informações que ela talvez estivesse escondendo. Ele odiava a ideia de invadir a privacidade dela, mas não via outra saída. Enquanto isso, mergulhou em memórias antigas, tentando buscar qualquer detalhe que explicasse os acontecimentos. Voltou à mansão onde cresceu, um lugar que havia jurado nunca mais visitar após a morte de seu pai. Lá, nos antigos escritórios do patriarca da família, começou a vasculhar documentos antigos, cartas, agendas e contratos. Queria encontrar alguma pista, qualquer coisa que confirmasse o envolvimento do pai na separação dele e Helena. Em uma gaveta trancada, encontrou um envelope marcado com a data de 7 anos atrás. Quando o abriu, suas mãos tremiam. Dentro havia uma cópia de um contrato entre seu pai e uma clínica particular de maternidade. Havia também uma carta, escrita por ele. Gabriel, se algum dia encontrar isso, é porque o destino revelou a verdade antes que eu pudesse te proteger completamente. O mundo que construí para você não permite distrações, fraquezas ou escândalos. Helena era uma ameaça a tudo o que eu planejei, mas não posso negar que ela era uma mulher forte, com virtudes que, em outras circunstâncias, eu poderia admirar. As crianças que ela carrega podem ser suas, mas a incerteza sobre a paternidade me deu a chance de agir. Tomei medidas para garantir que você não fosse arrastado por um futuro caótico. Não sei se me agradecerá ou me odiará por isso. Com amor e dever, seu pai. A carta caiu de suas mãos, e Gabriel sentiu um misto de fúria e desgosto. Seu pai não apenas interferiu em sua relação com Helena, mas também manipulou algo relacionado às crianças. Mas o que exatamente ele quis dizer com incerteza sobre a paternidade? Enquanto processava tudo, o telefone tocou. Era o investigador. Senhor Menezes, encontramos algo importante. Helena está sendo seguida por outro homem. Ele parece estar vigiando-a há semanas. Gabriel congelou. Outro homem? Quem é ele? Perguntou com urgência. Ainda não sabemos, mas ele parece ser perigoso. Talvez um credor. Alguém que está cobrando algo. Vamos investigar. Gabriel sentiu um aperto no peito. Helena não estava apenas lutando para sobreviver. Ela estava sendo caçada. Ele precisava agir rápido. Na noite seguinte, ele decidiu confrontá-la de novo. Desta vez não seria uma conversa casual. Ele iria até a casa dela. Queria respostas definitivas. O confronto era uma noite fria quando Gabriel chegou à casa de Helena. Uma construção simples, quase em ruínas, cercada por silêncio. Ele sentia o coração bater forte no peito, mas estava decidido. Bateu na porta com força, esperando que ela não tivesse outra chance de fugir. Após alguns segundos, a porta se abriu lentamente. Era Helena, com os olhos cansados, segurando uma das meninas pela mão. Gabriel, o que você está fazendo aqui? Ela perguntou alarmada. Não posso mais viver com essas mentiras, Helena. Eu sei que tem algo muito maior por trás disso. Tudo, e você vai me contar agora. Helena tentou fechar a porta, mas ele colocou o pé. Não desta vez, disse ele firme. Você não vai me afastar mais. Ela olhou para a menina que agora observava Gabriel com curiosidade e suspirou profundamente. Entra, mas fala baixo. As crianças estão dormindo. Quando ele entrou, a casa revelou ainda mais o peso da vida que ela levava.
Era humilde, com poucos móveis e parecia improvisada. Na sala, as paredes descascadas eram decoradas apenas com desenhos infantis, alguns deles pendurados de forma desajeitada. "Fala logo, Gabriel", disse ela, cruzando os braços. "O que mais você quer saber?" "Tudo", ele respondeu. "Sobre as meninas, sobre meu pai, sobre o homem que está te seguindo. Você não pode mais me esconder nada, Helena." O rosto dela endureceu. "Quem está me seguindo?" "Você sabe de quem estou falando", rebateu ele. "Meu investigador viu. Esse homem está te observando há semanas. Quem ele é?" Helena hesitou antes de responder. "Ele é o pai da outra criança." Gabriel arregalou os olhos, incapaz de esconder a surpresa. "Então é verdade? Uma delas não é minha filha?" Ela assentiu, com lágrimas nos olhos. "Depois que fui embora, Gabriel, eu tentei recomeçar, mas foi horrível. Eu estava sozinha, sem apoio, grávida. E aí conheci um homem. Ele parecia bom no início, prometeu me ajudar, mas ele era violento, controlador. Eu só descobri que estava grávida de novo quando já tinha conseguido fugir dele." Gabriel sentiu a raiva crescer dentro dele, mas não era de Helena. Era daquele homem que a ferira tanto. "E agora ele te encontrou?" "Sim. Ele quer levar a filha dele, Gabriel. E eu não posso deixar. Ele é um monstro." Gabriel olhou para Helena, vendo toda a dor que ela carregava sozinha por tantos anos. "Você não está sozinha nisso", disse ele com firmeza. "Eu vou proteger você e as meninas." Ela desabou em lágrimas, finalmente, permitindo que o peso de tudo fosse compartilhado. Gabriel a abraçou, sentindo que pela primeira vez em anos, estava fazendo algo que realmente importava. Mas ele sabia que aquilo era apenas o começo. O homem que Helena mencionara era uma ameaça real, e Gabriel estava disposto a enfrentar qualquer coisa para proteger as pessoas que amava, mesmo que isso significasse enfrentar seus próprios fantasmas do passado. A revelação de Helena acendeu um fogo dentro de Gabriel, um misto de raiva, proteção e culpa. Ele não conseguia parar de pensar no que ela havia passado sozinha, lutando contra um homem abusivo enquanto criava 2 crianças, e ao mesmo tempo, fugia das consequências das ações de seu próprio pai. A história de Helena era um turbilhão de dor e sacrifício que ele não tinha como ignorar. E agora, Gabriel sabia que precisava fazer mais do que apenas ouvir. Naquela noite, depois de sair da casa dela, ele começou a planejar. Seu primeiro passo foi identificar o homem que estava ameaçando Helena e descobrir exatamente até onde ele iria para tentar recuperar a filha. O caçador revelado. Na manhã seguinte, o investigador contratado por Gabriel trouxe novas informações. O homem que seguia Helena era chamado Marcos Vieira, um indivíduo com um passado criminal extenso. Extorsão, agressão e até acusações de sequestro constavam em seus registros. Ele havia desaparecido por anos, mas recentemente ressurgira, aparentemente em busca da filha. Gabriel sentiu o sangue ferver. Como alguém como Marcos podia sequer cogitar a possibilidade de ter qualquer direito sobre aquela criança? E pior, como Helena conseguiu sobreviver a um relacionamento com um homem tão perigoso? Ele já se aproximou dela? Gabriel perguntou ao investigador. "Ainda não", respondeu o homem. "Mas ele está monitorando cada passo dela. Parece estar esperando o momento certo." Gabriel sabia que precisava agir antes que Marcos o fizesse. Ele ligou para Helena imediatamente, instruindo-a a não sair de casa e prometendo que iria protegê-la. "Você não está mais sozinha, Helena", ele disse com firmeza. "Gabriel, Ela começou a falar, mas sua voz falhou. Ele podia sentir o medo dela mesmo através do telefone. "Eu vou resolver isso", prometeu ele. O encontro com o passado. Enquanto Gabriel arquitetava maneiras de enfrentar Marcos, ele também lidava com outro fantasma: o legado de seu pai. Depois de encontrar a carta que detalhava as ações cruéis que separaram ele e Helena, Gabriel começou a questionar tudo o que acreditava sobre sua família. Ele sempre soube que seu pai era frio e calculista, mas jamais imaginara que ele seria capaz de algo tão cruel.
Para confrontar essa parte de sua história, Gabriel procurou um antigo amigo da família, Augusto, que havia trabalhado como advogado para seu pai durante décadas. Augusto era um homem idoso, mas ainda tinha uma mente afiada e, mais importante, conhecia todos os segredos obscuros da família Menezes. Preciso saber tudo sobre o que meu pai fez a Helena, disse Gabriel direto. Augusto hesitou, mas viu a determinação nos olhos do jovem que ele vira crescer. Seu pai. Ele fez coisas que eu nunca concordei, Gabriel, começou Augusto. Mas ele acreditava que estava protegendo você e o legado da família. Quando descobriu que Helena estava grávida, ele usou todo o poder que tinha para afastá-la. Como? Ele conseguiu? Gabriel perguntou, sentindo o estômago revirar. Ele a ameaçou de várias formas, respondeu Augusto com um tom pesado. Disse que arruinaria a vida dela, que tornaria impossível para ela criar as crianças. Mas, o mais grave, ele a forçou a assinar um documento abrindo mão de qualquer reivindicação futura contra você. Gabriel ficou chocado. Um documento? Augusto assentiu. Era uma forma de proteção legal. Seu pai não queria correr o risco de Helena voltar, anos depois, para reivindicar algo para as crianças. Ele sabia que você provavelmente nunca descobriria. Gabriel fechou os punhos. Sentia-se traído por um homem que já não podia confrontar diretamente. Eu preciso desse documento, Augusto. Está em meus arquivos, respondeu o advogado. Mas, Gabriel, o que você pretende fazer? Consertar o que meu pai destruiu? Respondeu ele decidido. A ameaça se aproxima. Enquanto isso, Marcos estava se aproximando. Ele começou a circular pela vizinhança de Helena, questionando vizinhos e até tentando abordar as meninas na praça onde elas costumavam brincar. Helena, aterrorizada, ligou para Gabriel. Ele está perto, Gabriel. Eu não sei o que fazer, ela disse chorando ao telefone. Gabriel sentiu a urgência em sua voz e foi até lá imediatamente. Quando chegou, encontrou Helena trancada em casa, as gêmeas dormindo no quarto. Ela estava visivelmente abalada, andando de um lado para o outro. Ele vai levar minha filha, disse ela, quase em desespero. Gabriel a segurou pelos ombros, forçando-a a olhar para ele. Ele não vai, disse com firmeza. Eu prometo, Helena. Eu vou protegê-las. Helena desabou nos braços dele, finalmente deixando cair a fachada de força que ela havia mantido por tanto tempo. Eu não aguento mais, Gabriel. Já lutei tanto, perdi tanto. Eu sei, disse ele, a voz embargada. Mas você não precisa mais lutar sozinha. Enquanto a abraçava, Gabriel sentiu algo que não sentia há anos. Propósito. Ele não estava apenas tentando corrigir erros do passado. Ele estava lutando por Helena, pelas meninas e pelo futuro delas. Preparando-se para o enfrentamento, Gabriel sabia que Marcos não desistiria facilmente. Decidiu usar seus recursos para garantir a segurança de Helena e das meninas. Contratou seguranças particulares para monitorar a casa dela e instalou câmeras para registrar qualquer movimento suspeito. Mas ele sabia que isso não era suficiente. Marcos era um homem perigoso e Gabriel precisava de uma solução definitiva. Ele começou a investigar formas legais de neutralizar Marcos, mas também estava preparado para confrontá-lo cara a cara, se necessário. Enquanto isso, Helena começou a se abrir mais. Ela contou detalhes sobre o relacionamento abusivo com Marcos, sobre as noites em que temia por sua vida, e sobre como conseguiu fugir quando estava grávida das meninas. Gabriel ouviu tudo com atenção, sentindo uma mistura de raiva e admiração por ela. Você é a pessoa mais forte que eu já conheci, disse ele, segurando a mão dela. Helena sorriu, um sorriso pequeno, mas sincero. Eu só quero que minhas filhas tenham uma vida melhor, Gabriel. Ele prometeu a si mesmo que faria tudo para tornar isso possível. Mas o destino tinha outros planos, e o confronto com Marcos estava mais perto do que Gabriel imaginava. Os dias seguintes foram marcados por uma tensão crescente. Gabriel sabia que Marcos estava cada vez mais próximo e que o confronto era inevitável. Mas algo profundo começou a mudar dentro dele. Entre as visitas frequentes à casa de Helena e os momentos que passava ao lado das gêmeas, ele começou a construir um vínculo que nunca imaginou que existiria.
Em uma tarde ensolarada, Gabriel decidiu levar as meninas para passear no parque. Helena hesitou no início, mas depois cedeu, percebendo que talvez as crianças precisassem de um momento de leveza em meio ao caos. Enquanto caminhavam, Maria, sempre a mais curiosa, segurou a mão de Gabriel e começou a fazer perguntas. "Você gosta de parques?" perguntou ela, olhando para ele com olhos brilhantes. Gabriel sorriu, sentindo o coração aquecer. "Gosto, mas fazia muito tempo que eu não vinha a um." "Por quê?" insistiu Sofia, que vinha logo atrás segurando a mão da irmã. Gabriel parou por um momento olhando para as duas. Acho que estava ocupado demais com coisas que não eram importantes. Maria inclinou a cabeça. "Mas agora você tem tempo?" "Tenho todo o tempo do mundo para vocês", respondeu ele, abaixando-se para ficar na altura delas. As meninas sorriram, e Maria, espontânea como sempre, o abraçou. Gabriel sentiu algo que nunca havia sentido antes. Uma conexão verdadeira e profunda, como se naquele momento ele soubesse que faria qualquer coisa por elas. Enquanto brincavam no parquinho, Gabriel observava as duas com um misto de alegria e melancolia. Ele sabia que uma delas era sua filha de sangue, mas já não importava. Ele as amava igualmente. Naquela noite, depois que as meninas adormeceram, Gabriel ficou na casa de Helena para garantir sua segurança. Eles estavam sentados na pequena sala com xícaras de chá nas mãos. "Elas são incríveis", disse Gabriel, quebrando o silêncio. Helena sorriu, mas havia algo triste em seu olhar. "São mesmo. Elas são minha força." "Você fez um trabalho incrível com elas, Helena", disse ele sincero. Ela suspirou. "Eu fiz o melhor que pude, mas não foi fácil. Muitas vezes eu me perguntava se estava falhando com elas. Se elas mereciam mais do que eu podia dar. Elas têm tudo o que precisam", disse Gabriel, colocando a mão sobre a dela. "Elas têm você." Helena olhou para ele, surpresa pela sinceridade em sua voz. "E agora elas têm você também", disse ela depois de um momento. Gabriel sentiu o peso daquelas palavras. Ele sabia que, independentemente do que o futuro trouxesse, seu papel na vida daquelas meninas seria inegociável. Nos dias seguintes, Gabriel passou mais tempo com as meninas, ajudando Helena em tarefas simples e participando de sua rotina. Ele aprendeu que Maria adorava desenhar e que Sofia tinha um talento natural para cantar, mesmo que fosse apenas canções infantis. Ele se sentia como se estivesse recuperando um tempo perdido, preenchendo os espaços vazios em seu coração. Uma noite, enquanto Helena colocava Maria para dormir, Sofia pediu para que Gabriel lesse uma história para ela. Ele hesitou no início, mas não conseguiu recusar quando viu o olhar esperançoso dela. "Qual você quer que eu leia?" perguntou, pegando o pequeno livro de contos na mesinha ao lado da cama. "Essa aqui", disse Sofia, apontando para uma página com ilustrações coloridas. Enquanto lia, Gabriel percebeu que a menina segurava sua mão, como se buscasse conforto. Quando terminou, ela olhou para ele com um sorriso tímido. "Você vai sempre estar aqui, não vai?" A pergunta o pegou de surpresa, mas ele não hesitou na resposta. "Sempre", disse ele com firmeza. Sofia sorriu e fechou os olhos, adormecendo logo em seguida. Gabriel ficou ali por um tempo, observando-a dormir, sentindo uma paz que ele não sabia que precisava. Na manhã seguinte, enquanto as meninas brincavam no quintal, Helena chamou Gabriel para conversar. Ela parecia nervosa, como se estivesse prestes a dizer algo que guardara por muito tempo. "Gabriel, precisamos conversar sobre as meninas." Ele assentiu, sentindo que algo importante estava por vir. "Eu sei que você as ama", começou ela com a voz trêmula. "E eu sei que elas te amam também." "Helena, não importa qual delas é minha filha de sangue", disse ele, interrompendo-a. "Eu as vejo como minhas filhas e nada vai mudar isso." Ela sorriu, mas havia lágrimas em seus olhos. "Eu sei disso, Gabriel. Mas há algo que você precisa saber." Ele franziu a testa confuso. "O que foi?" Helena respirou fundo antes de continuar. "A verdade é que eu nunca tive certeza de quem era o pai de Maria e Sofia." Gabriel ficou em silêncio, processando as palavras dela. "Como assim?" "Quando fugi de você, eu estava grávida, mas depois
Depois de tudo, o que aconteceu com Marcos? Eu perdi o controle da minha própria vida. Eu nunca fiz um teste de paternidade porque tinha medo do que poderia significar para as meninas. Gabriel sentiu o chão desaparecer sob seus pés. A dúvida sobre a paternidade que ele havia enterrado voltou com força total. Então você não sabe se uma delas? Não, disse ela com lágrimas rolando pelo rosto. Mas para mim, nunca importou. Eu as amo igualmente, e agora vejo que você também. Gabriel olhou para as meninas brincando do lado de fora. Ele sabia que aquilo mudava muitas coisas, mas não mudava o mais importante: o amor que ele sentia por elas. Então nunca faremos o teste, disse ele com firmeza. Helena o olhou, surpresa. O quê? Nunca faremos o teste, repetiu ele. Porque para mim não importa. Elas são minhas filhas, Helena. As duas. Ela começou a chorar, e Gabriel a puxou para um abraço. Ele sabia que a batalha contra Marcos ainda estava por vir, mas naquele momento, ele tinha clareza sobre o que realmente importava: proteger sua família, não importa o custo. A revelação de Helena não mudou o foco de Gabriel, mas trouxe um novo peso para suas decisões. A ideia de que a paternidade biológica poderia ser um mistério não importava para ele. Mas agora ele tinha que lidar com o fato de que Marcos poderia usar essa incerteza para criar caos. Gabriel sabia que não bastava apenas proteger Helena e as meninas. Era hora de agir de maneira decisiva para eliminar qualquer ameaça que Marcos representasse. O cerco de Marcos. Os dias passaram, e a presença de Marcos tornou-se mais evidente. Ele não estava apenas rondando o bairro. Em uma manhã, Helena encontrou um bilhete preso ao portão da casa. Eu vou voltar por elas. Você não pode me esconder. As mãos de Helena tremiam enquanto ela entregava o bilhete para Gabriel. Ele leu as palavras e sentiu uma raiva fervente. Isso não era apenas um homem reivindicando um direito que não tinha. Era um predador tentando intimidar uma mulher que já havia sofrido demais. Ele quer me amedrontar, disse Helena, a voz vacilante. E ele não vai conseguir, respondeu Gabriel com firmeza. Gabriel acionou seus seguranças para reforçar a proteção da casa e intensificou a vigilância em torno do local. Ele também contatou o investigador para obter mais informações sobre os passos recentes de Marcos. Ele tem antecedentes, por ameaças e extorsão, informou o investigador. Não hesitará em usar violência, especialmente se achar que pode lucrar com isso. Essa informação reforçou a determinação de Gabriel de enfrentar Marcos cara a cara. Ele sabia que lidar com homens como ele exigia mais do que leis e precauções. Enquanto isso, Gabriel também começou a juntar as peças do passado. Ele retornou ao escritório de Augusto, o advogado de confiança de sua família, para buscar informações que poderiam ser úteis na luta contra Marcos. Augusto, você conhece a história de Helena e Marcos? Perguntou Gabriel sentando-se na poltrona de couro desgastada do advogado. Apenas superficialmente, respondeu Augusto. Sei que ele era abusivo, mas nunca o encontrei pessoalmente. Quero que você encontre qualquer documento que possa ligar Marcos a crimes anteriores, insistiu Gabriel. Augusto assentiu, prometendo investigar. Enquanto aguardava as respostas de Augusto, Gabriel passou horas pensando em seu pai e nas escolhas que ele havia feito. Pela primeira vez ele viu o legado de poder e controle que herdara como uma arma, que poderia usar pelo bem, e não pelo medo. Tudo mudou em uma noite tempestuosa. Helena estava em casa com as meninas, enquanto Gabriel trabalhava em seu apartamento, planejando os próximos passos. De repente ele recebeu. Tudo mudou em uma noite tempestuosa. Helena estava em casa com as meninas enquanto Gabriel trabalhava em seu apartamento, planejando os próximos passos. De repente, ele recebeu uma ligação desesperada de Helena. Ele está aqui? Disse ela, a voz carregada de pânico. Gabriel congelou por um momento antes de perguntar. Ele entrou? Ainda não, mas ele está no portão, respondeu Helena. Está gritando, dizendo que vai levar as meninas. Gabriel pegou as chaves do carro e saiu em disparada, enquanto ligava para os seguranças que estavam no local. Quando chegou,
encontrou uma cena que fez seu coração disparar. Marcos estava do lado de fora berrando enquanto os seguranças tentavam contê-lo. Helena estava na janela segurando Maria e Sofia, que choravam de medo. Gabriel saiu do carro e caminhou em direção a Marcos, a raiva pulsando em suas veias. "Você perdeu o controle", disse ele com a voz firme. "Vá embora antes que isso piore para você." Marcos riu, mas havia algo sombrio em seu olhar. "Você acha que pode mandar em mim, rico mimado? Essas crianças têm meu sangue, e eu tenho direito sobre elas." Gabriel se aproximou, mantendo a calma, mas pronto para agir, se necessário. "Você perdeu qualquer direito no momento em que machucou a mãe delas. Essas meninas não são uma posse, e você não vai chegar perto delas." Marcos deu um passo à frente, mas os seguranças intervieram, segurando-o antes que pudesse se aproximar. Gabriel aproveitou o momento para fazer sua última jogada. "Eu já entrei com uma ordem de restrição contra você." Mentiu ele, sabendo que era a única forma de intimidá-lo. "E se você continuar com isso, vai acabar na prisão." Marcos hesitou, percebendo que estava em desvantagem. "Isso não acabou", disse ele, antes de se afastar e desaparecer na escuridão. A promessa de proteção. Depois que Marcos se foi, Gabriel entrou na casa para encontrar Helena e as meninas. Ele encontrou Helena sentada no sofá, tentando acalmar as filhas. Ambas estavam abraçadas a ela, ainda tremendo de medo. Gabriel se ajoelhou ao lado delas, falando em um tom calmo e reconfortante. "Ele não vai voltar", disse ele. "Eu prometo." Maria olhou para ele, os olhos marejados. "Você vai proteger a mamãe também?" A pergunta o atingiu como um golpe, mas ele respondeu sem hesitar. "Sempre." Helena olhou para ele, e naquele momento, algo mudou entre eles. Ela percebeu que Gabriel não era apenas um homem tentando compensar o passado. Ele estava disposto a sacrificar tudo para garantir o futuro delas. "Obrigada", disse ela com sinceridade. Preparando o fim nos dias seguintes, Gabriel se dedicou a garantir que Marcos nunca mais fosse uma ameaça. Augusto encontrou documentos que ligavam Marcos a um esquema de fraudes, informações que poderiam ser usadas para colocá-lo atrás das grades. Gabriel também usou sua influência para acelerar o processo legal, garantindo que uma ordem de restrição real fosse emitida contra Marcos. Mas mesmo com essas medidas, Gabriel sabia que precisava estar sempre alerta. Ele intensificou sua presença na vida de Helena e das meninas, tornando-se um pilar de apoio para elas. Maria e Sofia começaram a vê-lo como mais do que um amigo da mãe. Para elas, ele era um herói, alguém que as fazia sentir seguras e amadas. Para Gabriel, cada momento com elas era uma reafirmação de que ele havia encontrado sua verdadeira família. Após os eventos daquela noite, Gabriel tomou uma decisão que mudaria o destino de todos. Ele não podia mais permitir que Helena e as meninas continuassem vivendo sob a ameaça constante de Marcos. A solução era clara. Elas precisavam estar em um lugar seguro, um lugar onde ele pudesse protegê-las de qualquer perigo. Era madrugada, quando ele olhou para Helena, que estava sentada ao seu lado na sala, ainda tentando processar o que tinha acontecido. As gêmeas dormiam no quarto, exaustas após o tumulto, mas Gabriel sabia que o medo ainda estava impregnado nelas. "Helena, eu não posso mais permitir que vocês fiquem aqui", disse ele, quebrando o silêncio. Ela o olhou com preocupação. "O que você quer dizer?" "Quero dizer que vocês vêm morar comigo", afirmou ele com uma convicção que não deixava espaço para dúvidas. "Na minha mansão, onde estarão seguras." Helena balançou a cabeça, surpresa com a proposta. "Gabriel, eu não sei. Isso seria demais. Nós não podemos invadir sua vida assim." Ele segurou as mãos dela, olhando diretamente em seus olhos. "Vocês não estão invadindo nada. Eu estou convidando vocês para fazerem parte da minha vida, da minha casa. Quero que se sintam seguras. E isso não vai acontecer enquanto estiverem aqui." Helena hesitou, mas no fundo sabia que ele estava certo. O perigo de Marcos não era algo que ela podia enfrentar sozinha. "E as meninas? Como elas vão lidar com essa mudança?" perguntou ela, ainda cautelosa. "Elas vão se adaptar", garantiu Gabriel.
E prometo que farei tudo para que elas se sintam em casa. A mudança para a mansão. Na manhã seguinte, Gabriel mobilizou sua equipe para organizar a mudança. Helena ainda parecia incrédula enquanto via os funcionários embalarem suas poucas coisas. Mas havia uma mistura de alívio e esperança em seu rosto. Quando chegaram à mansão, Maria e Sofia ficaram boquiabertas. O enorme portão de ferro se abriu para revelar uma propriedade que parecia saída de um conto de fadas. Jardins impecáveis se estendiam até onde a vista alcançava. E a casa era uma verdadeira obra de arte, com colunas imponentes e uma fachada elegante. "Uau!" exclamou Maria segurando a mão de Sofia. "Essa é sua casa?" perguntou Sofia olhando para Gabriel com admiração. "É nossa casa agora", respondeu ele sorrindo. As meninas correram para explorar, deixando Helena e Gabriel na entrada. Ela olhou para ele com um misto de gratidão e desconforto. "Isso tudo é muito demais para nós", disse ela, observando os detalhes luxuosos ao seu redor. Gabriel colocou a mão no ombro dela. "Nada é demais quando se trata de vocês. Adaptação e segurança há." Primeira coisa que Gabriel fez foi reforçar a segurança da propriedade. Câmeras foram instaladas em todos os pontos estratégicos, e seguranças armados patrulhavam a área 24 horas por dia. Helena se sentiu um pouco intimidada no início, mas logo percebeu que aquilo era necessário para que pudesse dormir tranquila à noite. As meninas, por outro lado, se adaptaram rapidamente. Elas ficaram fascinadas pela piscina, pelos enormes quartos e pela sala de jogos que Gabriel mandou montar especialmente para elas. Uma noite, enquanto Gabriel jantava com elas, Maria fez uma pergunta inesperada. "Você vai morar com a gente também?" Gabriel riu surpreso. "Eu já moro aqui. Mas você vai ficar sempre perto da gente?" insistiu ela, olhando para ele com um misto de esperança e curiosidade. Ele olhou para Helena antes de responder. "Vou fazer o possível para estar sempre por perto, sim." Helena sorriu, observando a cena. Era evidente que as meninas já viam Gabriel como parte de suas vidas, algo que ela nunca imaginou que pudesse acontecer tão rapidamente. A conexão entre Gabriel e as meninas. Com o passar dos dias, o vínculo entre Gabriel e as gêmeas se aprofundou. Ele se dedicou a estar presente nos momentos importantes delas, desde ajudar com as tarefas escolares até participar das brincadeiras no jardim. Em uma tarde, enquanto desenhavam juntos na sala de jogos, Sofia parou e olhou para Gabriel com uma expressão séria. "Você nos ama, não ama?" A pergunta o pegou de surpresa, mas ele respondeu sem hesitar. "Claro que amo. Vocês são muito importantes para mim." Sofia sorriu, satisfeita com a resposta, enquanto Maria assentiu como se já soubesse disso. "A mamãe também acha isso", disse Maria baixando os olhos para o desenho que fazia. Gabriel sentiu o coração acelerar. Ele sabia que Helena ainda estava processando tudo o que havia acontecido, mas ouvir isso das meninas significava mais do que ele podia expressar. Um momento íntimo com Helena. Naquela noite, depois que as meninas foram dormir, Helena encontrou Gabriel na varanda, olhando para o horizonte. Ela se aproximou, hesitante, e ficou ao lado dele em silêncio por alguns momentos. "Elas já te amam", disse ela finalmente. Gabriel sorriu, mas não tirou os olhos do horizonte. "E eu as amo também. Não consigo imaginar minha vida sem elas agora." Helena suspirou, lutando contra as emoções que borbulhavam dentro dela. "Gabriel, eu não sei como te agradecer por tudo isso." Ele finalmente olhou para ela. "Não precisa me agradecer, Helena. Só quero que vocês estejam bem. Quero que saibam que tem um lar aqui, comigo." Ela sentiu as lágrimas escorrerem antes de conseguir contê-las. Gabriel estendeu a mão e limpou uma lágrima que descia por sua bochecha. "Você merece ser feliz, Helena", disse ele em um tom suave. Naquele momento ela percebeu que Gabriel não era apenas um homem tentando compensar os erros do passado. Ele era alguém disposto a construir um futuro, não apenas para ela, mas para as meninas. Os meses que se seguiram à mudança para a mansão foram transformadores para Helena, Maria, Sofia e principalmente Gabriel. Pela primeira vez,
Helena sentiu que tinha um lar verdadeiro, onde não precisava olhar por cima do ombro a cada instante. As meninas floresceram, irradiando alegria e confiança. E Gabriel, sempre tão dedicado, parecia ter encontrado sua razão de viver naquelas 3 pessoas que agora eram tudo para ele. Mas ainda havia sombras do passado a serem enfrentadas. Marcos continuava a rondar como uma ameaça distante, até que um evento dramático trouxe um desfecho inesperado. O futuro que esperava por eles depois do casamento, Gabriel, Helena, Maria e Sofia, começaram uma nova vida juntos. A mansão, que antes era apenas uma propriedade luxuosa, agora era um lar repleto de risadas, amor e esperança. Gabriel continuou a ser um pai dedicado, e Helena encontrou uma felicidade que jamais imaginou ser possível. Maria e Sofia cresceram cercadas de amor e segurança, tornando-se tudo o que seus pais sempre sonharam para elas. E, em meio a tudo isso, Gabriel e Helena descobriram que a maior riqueza de todas era a família que construíram juntos, provando que o amor verdadeiro é capaz de superar qualquer obstáculo.